Boa noite. Desculpe o atraso, né? Em virtude aí de trabalhos e outras coisas. E nós estamos fazendo um trabalho lá em, acho que se pronuncia Auburn, alguma coisa parecida com isso, né? E às vezes fica complicado estar no horário, mas que bom que vocês estavam aqui e oraram por mim também, com certeza, né? E oraram por suas famílias. Irmãos, o culto de terça-feira lá no Brasil a gente faz na quarta, mas há igrejas que fazem na terça e na quinta também, de acordo com várias variáveis, né? Esse culto do meio da semana, como a gente diz, ele é uma benção. Parece aquele culto que você tem que se arrumar, tem que correr para chegar na igreja. Eu lembro lá em Novo Hamburgo que algumas pessoas vinham direto do trabalho para a igreja, né? Alguns até estavam assim, como a roupa do trabalho, não sentiam bem à vontade, sentavam no último banco, né? Eu dizia, não precisa isso, né? Estava lá no último banco porque estava até com a roupa meio suja do trabalho. Eu acho que não há problema, não há nenhum pecado nisso se a pessoa tiver que vir direto do trabalho, porque vale a pena receber a bênção deste culto. Eu sei que vocês oraram já, mas eu queria também orar com vocês antes de nós estudarmos a palavra de Deus. E eu quero convidar você a ficar em pé, por favor, e vamos fazer essa oração pelo estudo da palavra de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque temos a certeza que o Senhor nos abençoou neste dia. O Senhor nos protegeu no trânsito, nos protegeu no trabalho, também aqueles que estavam estudando e aqueles que estavam em casa nas suas atividades, e o Senhor nos deu condições de estar aqui nessa noite. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor também abençoe teus filhos, nossos irmãos que não puderam estar aqui, cada família, a tua igreja aqui em Taunton, pastor Marcos e a sua família, nossa igreja co-irmã de Brockton, e que agora, Pai, estudarmos tua palavra, o teu Santo Espírito fale a cada coração. E que essa mensagem tenha um impacto poderoso em nossa vida, no preparo para a volta de Jesus e para que possamos permanecer firmes, ainda que caiam nos céus. Nós oramos, Pai, e tudo te entregamos, pedimos o teu perdão também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pedir de pronto que você abra sua Bíblia na primeira carta de João, na primeira epístola de João, no capítulo 1. Não é o Evangelho, né, mas sim a carta, né, primeira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Capítulo 1, verso 1 até o verso 5. Antes de nós lermos o texto, nós vamos ler, na verdade, João capítulo 1, verso 1 até o 4. É importante a gente entender o contexto que foi escrito. Vocês sabem que o João, que escreveu o Evangelho, as cartas, é o mesmo João que escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi um dos 12 apóstolos. E como vocês sabem, ele era irmão de Tiago. Na Bíblia há vários Tiagos, né? Tem um Tiago que é o irmão de Jesus. Provavelmente esse Tiago, irmão de Jesus, tem escrito a epístola de Tiago, não o Tiago discípulo. Mas João era irmão do Tiago discípulo, que foi um mártir precoce, né? Ele morreu logo alguns anos, talvez, ali pouco tempo depois da morte de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. Mas João, o seu irmão, e eles eram conhecidos como filhos do trovão, né? João, o seu irmão, viveu e morreu bem idoso. E ele, ao contrário do que muitos pensam, segundo a maioria das pesquisas, o primeiro livro que João escreveu não foi o seu Evangelho, foi o livro do Apocalipse, né? E depois que João escreveu o livro do Apocalipse, ele então teria escrito as suas cartas e depois o Evangelho. É isso que a maioria acredita. Então, provavelmente, quando João escreveu as cartas, ele era um apóstolo bem idoso já. Alguns acreditam que depois que ele saiu de Pátimos, porque tentaram matá-lo num caldeirão de azeite fervente, segundo tradição cristã. A Bíblia não conta esse detalhe. Depois exilaram para a ilha de Pátimos.
E depois de um tempo, acho que ele ficou bem idoso, eles o libertaram. E ele foi morar em Éfeso, segundo a tradição cristã. E lá provavelmente ele tem escrito então essas cartas. São cartas que falam ao coração. A expressão que ele usa muito nessas cartas é filhinhos. Filhinhos. Você imagina, consegue imaginar um apóstolo bem idoso, cabelo branco, tentaram matá-lo várias vezes, foi exilado, ficou preso naquela ilha, e ele, que era o filho do trovão antes, para Jesus ele não era o filho do trovão, era o discípulo amado, né? E quem tanto recebe amor, pode aprender a amar. E João aprendeu a amar, né? E ele se tornou alguém muito querido, alguém muito amável. Você consegue imaginar o filho do trovão? Daqui a um pouco ele depois de décadas, ele escreve filhinhos. E ele fala do amor prático, ele fala filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e ele conheceu a Deus. E ele diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não é nós o amamos, nós amamos, nós temos capacidade de amar alguém, porque primeiro ele nos amou. E agora, João era o último dos apóstolos vivos, todos tinham morrido já. E as pessoas, a cristandade estava muito ligada aos apóstolos ainda. Porque qualquer coisa iam lá falar com Pedro, lembram, né? Pedro, com Tiago, com os outros apóstolos, e o próprio apóstolo Paulo, que não era um dos 12 apóstolos, mas que ele era como um discípulo que nasceu fora do tempo, mas agora todos estavam mortos. E muitas pessoas, elas tinham a sua fé ligada à fé apostólica, né? Nós não vimos a Cristo, mas nós conhecemos pessoas que viram Jesus, né? Por exemplo, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, muitos acreditam que ele escreveu esse evangelho baseado nos sermões de Pedro, em Roma. Porque Marcos não andou com Jesus. Como é que ele escreveu o evangelho? Ele escreveu sobre os olhos de Pedro, a ótica de Pedro. Então, ele podia falar de Cristo, porque Pedro falava como é que era, como é que tinha sido, e ele escreveu. Então, todos conheciam uma testemunha ocular, que podia ser um apóstolo, que podia ser um outro seguidor de Cristo. O apóstolo Paulo diz que quando Jesus se despediu do povo lá no monte, antes de ir para o céu, tinham mais ou menos quantas pessoas? Vocês lembram desse texto? Cerca de 500 pessoas. Não era só os 12 apóstolos. Então haviam muitas testemunhas oculares de Jesus que foram morrendo com o tempo. Quando Jesus andou aqui nesta terra e chamou os seus apóstolos, o mais novo era João. A Bíblia não fala a idade, mas alguns acreditam que ele tinha 16, 18 anos. Então agora as testemunhas oculares foram morrendo, mas João não morria, né? Morreu bem idoso. Alguns acreditam que ele deve ter morrido com 100 anos aproximadamente. E aqui, já bem idoso, nesta carta, ele escreve o seguinte, 1 João capítulo 1, verso 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa extraordinária que João fala aqui. Ele diz, olha, o que era desde o princípio. Ele está falando aqui do princípio, né? Do Evangelho. O princípio em Cristo. Mas também está falando do Cristo, o Verbo de Deus. No primeiro livro de João, na verdade no Evangelho de João, ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, a palavra, Cristo. E esta palavra, este Verbo, este Cristo, estava com Deus e era Deus no princípio.
Antes de tudo, antes que tudo existisse, lá nos tempos eternos, Jesus estava com o Pai. E agora ele diz que ele usa também essa expressão no princípio. A mesma expressão que ele usa para começar o seu evangelho, ele usa para começar a sua primeira carta. E ele fala: nós ouvimos, nós vimos com nossos próprios olhos, nós contemplamos, nossas mãos apalparam o quê? O verbo da vida. E lá em João capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 lá diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se tornou gente, pessoa, ser humano. E eles tocaram neste Deus, homem. Coisa extraordinária, né? Eles apalparam, ele usa mais do que tocar, né? Apalparam, como se estivesse apertando, abraçando. Em várias circunstâncias, João colocava a sua cabeça aqui, no peito de Jesus. Reclinava. Jesus tinha ali 30 anos, mais depois, né? Morreu com 33. E João tinha 16, 17, 18, quem sabe, né? E ele tinha Jesus como um pai, praticamente. Aquele rapaz tão irado, tão bravo, o filho do trovão. Quando chegou em Samaria, e os samaritanos não quiseram receber a Cristo, ele disse: Senhor, vamos orar para descer fogo, queimar esse povo, né? Mas ele aprendeu o amor, a paciência, a tolerância. Quando uma pessoa pega uma pessoa que ninguém quer saber dela, ninguém tolera, ninguém aguenta de tão terrível que é, e alguém investe nessa pessoa, eu acredito que você pode ser mais do que você é. E Jesus fez isso, ele amou João. Ele o amou e o aceitou. E aí o transformou. Um milagre aconteceu. Sempre é assim, Jesus aceita você como você é, ele ama você, e aí ele transforma. E agora João ele fala: olha, nós não estamos falando aqui de uma coisa que alguém nos contou, né? Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos o verbo da vida, o Filho de Deus, a palavra encarnada. E nós anunciamos para vocês, para que vocês mantenham comunhão conosco, a mesma comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho, para que a vossa alegria seja completa. João, ele estava falando para pessoas que não tinham ouvido, nem visto e nem tocado. Não tinham. Como eu e você, né? Não vimos, não ouvimos e não tocamos. Mas cremos. E ele queria alicerçar a fé dessas pessoas. Você vai perceber em Mateus e principalmente em Marcos, mais do que em Mateus e Lucas, em Marcos, mas em Mateus e Lucas também, vários milagres onde Jesus toca nas pessoas. Toca e cura. Assim como João falou que ele tocou em Jesus, Jesus tocou nele. Jesus fazia muitos milagres que ele tocava e outros ele não tocava. Mas você vai perceber que os milagres de Cristo no Evangelho de João, a maioria deles não fala de toque. Tem alguns que falam de toque, mas, por exemplo, em João capítulo 11, nem a pedra ele removeu do túmulo de Lázaro. Nem a pedra. Removam a pedra. As pessoas removeram. Ele não foi lá, tocou em Lázaro. Ele disse: Lázaro, vem para fora. A palavra. E alguns dizem que se ele não falasse Lázaro, falasse vem para fora, podia vir um monte morto para fora. Tal o poder dele. Mas não era momento de ressuscitar todo mundo ainda, né? Só quando ele voltar um dia, ressuscitar os salvos, né? Ele falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. A palavra. Não foi toque. E João aqui, ele conta a sua experiência, mas ele diz: eu estou contando para vocês, para que vocês creiam, para que vocês creiam no verbo que nós tocamos, ouvimos e vimos. Vocês não tocaram, não ouviram, não viram, mas creiam também. E mantenham comunhão com ele, como a gente mantém comunhão também. E isso que João escreveu aqui, ele escreveu em resposta a um problema que havia na igreja.
João, bem idoso, escreve essa carta. Ele já tinha escrito o Apocalipse, talvez tinha escrito o Evangelho, e talvez, provavelmente as cartas tenham sido seus últimos escritos. É porque muitos acreditavam que João ficaria vivo até a volta de Jesus. Sabiam disso? Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João agora, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21, verso 21 em diante. Resumindo aqui essa história, quando Jesus aparece para os discípulos, numa situação que eles estavam pescando, Pedro ainda não estava completamente curado do seu grande trauma. Qual foi o grande trauma de Pedro? Negou Jesus. Jesus tinha aparecido já para eles, né? Já tinha aparecido, mas agora Jesus aparece. E nesse contexto, Pedro, ele chega para os discípulos, 7 estavam reunidos ali, e Pedro diz, vamos pescar. Que coisa, né? Aqui daria um estudo da Bíblia, um sermão para a gente ficar estudando aqui também, né? Porque Pedro, ele há muito tempo atrás, pelo menos há 3 anos e meio atrás, ele foi chamado para largar as redes e não pescar mais, né? A partir de agora você vai ser o quê, Pedro? Pescador de homens. Agora Pedro está aqui meio borocochô, né? Ele continua o Pedro líder. Todo mundo olhando um para o outro, o que não fazer agora? Jesus morreu, ressuscitou, mas estamos meio sem saber o que fazer. Eles já sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Só que Jesus fazia tempo que não aparecia, né? Então, vamos pescar. E aí, enquanto eles estão ali tentando pescar, não conseguem pescar nada, como aquela primeira pesca maravilhosa, há um homem na praia que diz, joga a rede em outro lugar. E acontece um grande milagre. E aqui diz que o discípulo amado disse, é o Senhor. E quando João fala discípulo amado, ele está falando de quem? Dele mesmo, né? E Pedro se atira na água. O Pedro impulsivo se atira na água e nada até a praia, nem espera o barco chegar até a praia. E lá está Jesus. Jesus interroga Pedro e ele pergunta, Simão, tu me amas, né? É toda aquela história. E aí então, ele convida Pedro a segui-lo. E quando Pedro está seguindo Jesus, como se fosse uma conversa à parte, ele vê que tem um outro discípulo vindo atrás. E o Pedrão é brincadeira, né? O Pedrão, ele não admitia algumas coisas. E aí então no verso 21, do capítulo 21 de João diz, vendo pois Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Ele está falando aqui de João, né? E quanto a este? O que está fazendo aqui com a gente? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, para de te preocupar com os outros, Pedro. Se eu quiser até que ele permaneça vivo até a minha volta, que te importa? E aí então, continua dizendo assim, verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Olha o que João escreve aqui. Ele está dizendo, ele não disse que aquele discípulo ficaria vivo até a sua volta. Ele disse que se eu quiser, o que te importa? Então João, ele tenta explicar isso aqui. Porque estava correndo, segundo muitos estudiosos, que João ficaria vivo até a volta de Jesus. Por quê? Jogaram no azeite fervendo. João não morreu. Exilaram em Patmos, ele fica um tempão lá. Não morre, é liberto. E agora está bem velhinho e vivo. E todos os demais que tinham visto a Cristo, testemunhas oculares, estavam mortos. Vocês têm ideia do peso que era para a igreja cristã, nos seus primórdios, ter entre eles, depois de tantas décadas e décadas, a última testemunha ocular de Jesus Cristo? Aquele que esteve com Jesus 3 anos e meio? Isso era muito forte. E João estava preocupado, porque parece que as pessoas estavam colocando a fé em João e não em Jesus Cristo. Como se o esteio da igreja fosse ele. E eu me preocupo, irmãos, cada vez quando eu vejo cristãos
que dependem demais de outra pessoa para a sua salvação. Colocam demais a sua fé num líder da igreja, quem sabe na pessoa que levou ele para a igreja, num pastor, no seu pai, em alguém. Ah, essa pessoa ora por mim, porque, né? Ele é consagrado, então tá bom já, né? Eu já vi mulher falar, meu marido ora bastante, então ora por mim e por ele, né? Relação individual. E se aquela pessoa que tanto você admira e tanto espera sair da igreja, o que acontece com você? Você pode amar, admirar e gostar, né? Mas você não pode ter a sua fé no João, né? Na última testemunha ocular. E se morre a última testemunha ocular? Onde está a sua fé? E João, ao escrever o seu evangelho, então, ele tenta explicar isso. Ele fala, olha, Jesus não disse que aquele discípulo não ia morrer. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, o que te importa? E aí João, no seu evangelho, ele mostra o poder da palavra de Cristo, não só o poder do seu toque. Vocês lembram daquela história daquele centurião? Onde Jesus queria ir com ele e falou, não, eu sei que, assim como eu sou um homem que tenho soldados debaixo do meu comando e eu falo e eles fazem, basta uma palavra minha, as coisas acontecem. O Senhor tem autoridade. Diga uma palavra e meu servo ficará curado. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E ele falou, nossa, eu não vi tão fé em Israel assim, como a fé desse homem que nem era de Israel. E Cristo falou, ele ficou curado. O poder da palavra de Cristo. E aqui ainda no Evangelho de João, queridos, no capítulo 20, nós lemos ali o 21, né, o final, né? Nós temos aqui a história de Tomé. E lembro que Tomé, ele não estava na primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos. E ele não acreditou, né? Eu só vou crer se eu ver e puder colocar o meu dedo nas suas feridas. E Cristo aparece uma segunda vez e Tomé estava ali. E ele diz, Tomé, pode tocar? Não seja incrédulo. E Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. E aí então, em João capítulo 20, verso 28, verso 29, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Vocês sabem que o único dos discípulos, dos 4 evangelistas, que conta a história da incredulidade de Tomé é João? Porque na maioria das Bíblias, embaixo do título da história no Evangelho, aparece a referência se está no outro Evangelho, né? Sabem disso. Então ali aparece se está também em Marcos, se está em Lucas. Mas aqui, a incredulidade de Tomé, Jesus aparece novamente aos discípulos, é uma história registrada apenas por João. E por que João registrou essa história? Porque ele quer mostrar, mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Porque a palavra está dizendo, crê na palavra, não só na vista. Hoje há muitas igrejas e pessoas sendo enganadas pelos seus olhos, por aparentes milagres, por demonstrações de poder. Ah, mas eles não seguem a palavra de Deus. Ah, não, mas eles têm poder, então eles são de Deus, né? Estão sendo enganados por seus olhos e deixando de lado a palavra. Por isso que, enquanto Mateus, Lucas, né, eles contam a origem de Jesus, a origem humana de Jesus, descendente de Abraão, descendente de Davi, João, ele não fala de quem que Jesus era filho desse, que gerou esse e filho daquele. Ele não tenta mostrar para as pessoas a ascendência de Cristo em Davi ou em Abraão. Ele diz, o verbo no princípio estava com Deus e o verbo era Deus. E eu muitas vezes me perguntava, né? Mas por que ele usou a palavra verbo? Em algumas versões a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E depois João vai mostrar para nós aqui o poder da palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E você percebe ali que Deus falava e as coisas existiam. O que criava as coisas era a palavra de Deus. E agora João ele vem aqui e ele diz,
No princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz que nada do que foi feito sem Jesus. E que Deus criou tudo por intermédio de Jesus, ou por intermédio do verbo, ou por intermédio da palavra. Jesus abria, Deus falava, e a palavra criava. E a palavra é quem? Jesus, o verbo. E eu fico maravilhado, aqui, ainda no capítulo 20 de João, verso 30 e 31, ele fala do objetivo pelo qual ele escreveu o seu evangelho. João 20, verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ele andou 3 anos e meio com Jesus, ele viu muita coisa, mas ele escolheu algumas e colocou. E nós queremos que o Espírito Santo guiou ele, né? Mas por que o Espírito Santo guiou? E por que João registrou esses e não os outros? Se ele falou que tem muitos outros que aconteceram. Ele explica. No verso 31, ele diz: Estes o quê? Esses sinais e milagres que ele registrou. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Para crer no quê? Na palavra. No que a palavra está dizendo. Então ele disse: esses eu registrei, para que vocês creiam em Jesus Cristo e crendo nele vocês tenham vida em seu nome. Jesus Cristo, ele disse: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Você tem Jesus, você vai ter a vida eterna. Sem Cristo não há vida eterna. E João está dizendo: eu registrei o que eu registrei aqui, esses milagres, para que vocês creiam em Jesus Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida no seu nome, amém? Crendo. Vocês não viram, eu vi. Vocês não ouviram, eu ouvi. Eu apalpei, eu toquei, vocês não tocaram. Mas vocês precisam crer no que diz a palavra. Porque a autoridade de Cristo é a autoridade da sua palavra. Ele é a palavra. Você não consegue separar a palavra de Deus da palavra encarnada. Porque a Bíblia diz que Jesus é verdade. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade. E ele mesmo diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade porque ela é palavra de Deus. Jesus é a verdade porque ele é palavra de Deus, é o verbo de Deus. E eu estou chegando na conclusão, eu quero dizer para vocês. Vamos recapitular aqui então. João estava bem idoso. Ele sabia que poderia morrer em algum momento. Ele estava preocupado porque a fé das pessoas se baseava muito nos primórdios da igreja cristã, nas testemunhas oculares que foram morrendo uma a uma. E ele estava preocupado porque quando ele morresse, como é que estaria a fé das pessoas? As pessoas queriam muito que Cristo voltasse logo, mas isso podia demorar mais tempo. E havia um boato de que Jesus teria dito para Pedro que o discípulo amado ficaria vivo até a sua volta. E João, no seu evangelho, ele mostra: não, Jesus não falou isso. E aí João escreve o seu evangelho para mostrar para as pessoas o poder da palavra. Irmãos, nós temos que aprender que a palavra de Jesus é tão poderosa quanto o seu toque. Hoje Jesus não está tocando na gente. Ele tocou em tantas pessoas, né? O pequeno Lucas, meu filho, disse que eu queria ter vivido na época de Jesus. E Jesus estava ali. Ele estava vendo os desenhos bíblicos, né? E ele queria estar lá naqueles desenhos, naquela época. Mas hoje nós temos o privilégio de vivermos, apesar de não termos o toque, mas temos a palavra. E João, ele escreveu para nos mostrar que a palavra de Jesus é tão poderosa quanto o seu toque. Você precisa de um milagre? Sempre precisamos, né? Você precisa que Deus faça alguma coisa grandiosa na sua vida? Não se esqueça, a palavra de Jesus é tão poderosa quanto o seu toque. Nós temos que amar a Bíblia, estudar a Bíblia, valorizar a palavra de Deus, ensinar nossos filhos a palavra de Deus, ter a nossa fé e a nossa convicção na palavra de Deus. Nunca Satanás atacou tanto a Bíblia.
Houve aquela época que as Bíblias eram queimadas e alguém pensa, hoje o Satanás não ataca tanto a Bíblia porque não são queimadas as Bíblias. Hoje o evolucionismo, o secularismo, o materialismo e diversas filosofias têm atacado a Bíblia. A Bíblia é boa, tem umas histórias legais para você tirar umas lições para a sua vida, mas é mitologia, não aconteceu realmente, é para tirar uma lição para a sua vida, né? Há pastores pregando isso de denominações. Há pastores por aí escrevendo livros sobre isso, né? O importante não é a história ali do êxodo, do Mar Vermelho que se abriu, não. O importante não é se aquela história aconteceu ou não. O importante é a história do êxodo na sua vida, na sua história, né? Hoje, as igrejas emergentes, né, estão pregando tudo isso. Hoje, nossos filhos são bombardeados com evolucionismo, com relativismo, a verdade é relativo. Mas eu queria apelar ao seu coração e ao meu coração para que possamos levantar bem alto a palavra de Deus. Para que possamos testemunhar da palavra de Deus para nossos familiares e amigos e colegas. Para que nós possamos testemunhar do nosso amor, da nossa fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Jesus é tão poderosa quanto o seu toque. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que privilégio termos a Santa Bíblia. Nós sabemos o quanto o teu povo foi perseguido por causa deste livro. Como muitos dos teus filhos morreram por amar a Santa Bíblia e pregar a tua palavra. Ó Pai, hoje vivemos num contexto ainda de liberdade, onde podemos carregar a nossa Bíblia, onde podemos ir para a igreja e mostrar às pessoas que amamos e servimos o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Ó Pai, nós vivemos numa época onde as pessoas estão sendo atraídas para os cultos dos milagres, das manifestações visuais de poder, do espiritismo, do pentecostalismo. Mas, Pai, que nossa fé esteja cada vez mais forte e arraigada na Tua Palavra. Porque nós sabemos que a Tua Palavra é tão poderosa quanto o Teu toque. E que a Tua Palavra, Pai, toque as nossas vidas. Que a Tua Palavra nos dê poder. Que a Tua Palavra faça grandes milagres na nossa vida, em nossas famílias, em nossa igreja aqui em Taunton. Ó Pai, que possamos nos levantar com convicção, com coragem, com ousadia, empunhando a Tua Palavra, tendo a Bíblia na mão e Jesus no coração. E assim, Pai, possamos preparar pessoas para o Teu reino. Ó Pai, salva a nossa vida, salva a nossa família, nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares. Salva todos aqueles que o Senhor puder nos usar para salvar. E que naquele dia, quando Cristo voltar, possamos não simplesmente ter crido em Cristo por meio da Sua palavra, mas então naquele dia ver com os nossos próprios olhos e ouvir com nossos ouvidos a voz amável do Salvador, abraçá-lo e senti-lo com nossas próprias mãos. Mas, acima de tudo, depormos as coroas que recebermos, a coroa aos pés de Cristo, e rendermos graças ao Cordeiro, que é digno e que venceu. Ó Pai, nos dá uma boa noite, nos dá um bom dia de trabalho amanhã também. Nos entregamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém.